A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou continuar aqui os comentários da lição, né? A gente vem fazendo o comentário aí da revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2016 e na lição de hoje a lição número 5. Então a gente já vem estudando aí já há 4 semanas, chegamos na lição número 5 e essa lição chega assim o ápice, né? A maravilhosa graça, que é o título da revista. Se você pegar a sua revista e olhar na capa, o título é Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Então a gente vai ver essa lição e aprender um pouco aqui da palavra de Deus, né? Tentar aqui passar um conteúdo que possa lhe auxiliar, né? Se você é professor da escola dominical, pode assistir e usar aí na sua classe, aí o que eu vou falar aqui. Bem, o textuário diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui é o textuário, vamos para a verdade prática, né? Só voltando aqui, né, a gente vê Romanos 6,14, o capítulo 6 de Romanos que vai ser estudado nesta lição. Então a gente faz a leitura aqui em Romanos 6,14. Verdade prática: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Então, aqui a gente vai ver, né, falando da graça de Deus manifestada na forma, né, em Cristo, né, manifestada em Cristo de forma humana. Eu vou pular aqui a leitura bíblica e a gente vou supor que você já fez essa leitura. Vamos partir para a introdução. Então aqui essa aula é 100% no slide. Se você tem interesse em usar esse slide, de baixar ele para o seu computador para estudar ou para usar na sua igreja, fique à vontade, entra no ebdemfoco.com e aqui no site ebdemfoco.com você vai ter ali subsídios, vai ter o slide para fazer o download e entre outras coisas, material aí exclusivo, né, para professores e estudantes da Palavra de Deus. Então vamos lá, aqui a introdução, a gente vai ver o seguinte: Paulo ele já tinha falado acerca da justificação, né? Ele já tinha tratado de vários assuntos. Ele falou por que o homem precisava ser justificado, como que acontecia a justificação e os benefícios da justificação, que foi a lição anterior. Então, na lição anterior, a gente viu quais são as vantagens, os benefícios que um cristão tem, né, ao ser justificado. A gente estudou isso aí na lição passada e agora ele vai falar do significado prático da justificação. Então, quais são as implicações práticas? O que significa ser justificado na prática? Então, a gente vai ver isso aí. E quais são as implicações, né, que ela teria na vida do crente? Ou seja, se eu sou justificado, se eu sou salvo agora, né, o que isso vai implicar de diferente na minha vida? Eu posso continuar vivendo a vida que eu já vivia? Ou eu tenho que mudar? Né? Já que tá tudo bem, eu era um pecador, vivia no mundo, condenado, ia para o inferno. Essa era a minha situação. E aí o Espírito Santo veio, me convenceu do pecado, reconheci, ouvi o Evangelho, criei no Evangelho, confiei em Cristo, me tornei justificado, né? Eu depositei a confiança da minha salvação em Cristo e agora sou justificado em Cristo. Deus me vê diferente, me vê como um justo. Deus me vê como alguém totalmente sem pecado, porque a vida de Cristo foi imputada em mim e os meus pecados foram lançados sobre Ele. Então, eu sou justificado, a minha situação jurídica diante de Deus é diferente. No entanto, o que isso influencia de fato na minha vida? Eu posso continuar praticando os mesmos pecados? Continuar tendo a mesma vida que eu tinha? Então, isso é o que Paulo vai tratar aqui no capítulo 6 de Romanos. Então, Paulo ele não vem filosofar sobre o pecado, ele não vem fazer filosofia, que era algo comum naquela época, ficar filosofando, quase não sai, né? E falando da dualidade do corpo, da alma, que era o que os gregos faziam na época, né? Que o corpo era mau, a alma era boa, e a alma tinha que se libertar do corpo e tal, e pecado não existe, ou existe, mas não tem problema. Tinha várias filosofias na época. Não, Paulo não veio. Ele veio mostrar de forma bem clara como Deus resolveu o problema. Ou seja, vocês estão no pecado e eu vim aqui libertar vocês do pecado e dar uma nova vida. Então,
ele veio mostrar que Deus justificou o homem abolindo do pecado e fazendo viver livres em Cristo, né? Então a gente vai ver a questão da liberdade em Cristo, né? E a escravidão que o pecado proporciona. Então vamos lá, os inimigos da graça, o ponto 1 aí. Então vamos ver aqui algumas filosofias ou alguns pontos de vistas que vêm contrariando a graça de Deus. O primeiro é o antinomismo, né? O antinomismo vamos ver o que significa antinomismo aqui. Contra a lei. Então o antinomismo é quando a pessoa fala assim, não preciso de lei. Eu não tenho necessidade de ter uma lei que vai me guiar. Eu não tenho necessidade de ter uma lei que eu tenho que obedecer, que eu tenho que seguir. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso é o antinomismo. Ele é contrário a qualquer forma de regra. Se tiver alguém que é antinomista numa sociedade, ele vai querer não seguir as regras da sociedade. Alguém que vai sair quebrando tudo porque ele acha que não precisa. E quando se fala de evangelho, é aquele cara que é totalmente contra a lei. Ele acha que não tem necessidade de obedecer nada, que pode viver do jeito que ele quiser. Então o que é que Paulo escreve em Romanos 5:20? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o apóstolo Paulo ele fala isso aqui. Mas aí, estaria Paulo afirmando que devemos pecar para ter mais graça? Será que Paulo está querendo dizer isso? Então já falou assim, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, aí usando aquele método diatribe que ele fica fazendo aqueles questionamentos, a gente pode até fazer agora, né? Então, será que Paulo está querendo dizer que eu preciso pecar mais para ter mais graça? Ou será que ele está querendo dizer que eu não preciso obedecer? Não sei. Então surge vários questionamentos que alguém poderia fazer aqui. Então assim, Paulo percebeu, né, que essa argumentação a respeito da graça pode levar a um mal entendido, né? Ou seja, alguém poderia fazer algumas perguntas e entender errado, né? Entender o assunto totalmente errado, principalmente quem era antinomista. Ele podia falar assim, eu nunca precisei seguir regra nenhuma, agora Paulo está falando que é só a graça, então acabou, é melhor, o que era bom ficou melhor, agora que eu não preciso seguir regra nenhuma mesmo. Só que Paulo, né, entra no segundo tópico aí, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Por quê? No antinomismo só existe uma regra, não há regras. Essa é a regra deles. Ou seja, tu pode fazer o que tu quiser. Então, qual era quando os antinomistas eles leram o que Paulo escreveu, eles ouviam o que Paulo falava, ele falava assim, então Paulo está querendo dizer o seguinte, quanto mais eu pecar, mais eu vou ter da graça de Deus. E por incrível que pareça, até hoje tem gente que pensa assim. Existem livros escritos, existem pessoas que levam isso a sério mesmo. Acha que, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu tenho que pecar para que a graça de Deus venha sobre a minha vida de forma maior. Eu tenho que pecar. Então essa foi o questionamento desses antinomistas, dessas pessoas que interpretaram errado a doutrina que Paulo estava ensinando. Aí qual foi a resposta de Paulo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, Paulo ele faz essa pergunta, né? Aquele método do diatribe, ele vai fazer uma pergunta e depois ele vai responder. O que ele responde? Não vamos fazer isso. A graça de Deus, ela não pode servir como desculpa para o pecado. Não tem como, né, servir como desculpa. Eu não vou falar assim, porque agora Deus está salvando somente pela graça, mandou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, mandou Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, acabou, né? Então eu posso pecar à vontade. Não pode servir como desculpa. Então, e tem antinomismo na igreja? Tem. Vamos dizer que tem alguns crentes aí modernos, né, que eles acham que são modernos, eu coloquei até entre aspas aqui, porque eles acham que são modernos, mas não são, porque isso é antigo, esse pensamento, que ele vai falar assim, não tem problema, posso pecar, a graça de Deus é grande.
Irmão, quem pensa assim não sabe o risco que está correndo. A graça de Deus é grande, claro que a graça é grande, mas isso não vai fazer com que a gente tenha liberdade para sair aí pecando, não. A gente tem que viver uma vida de santidade. A gente tem que viver uma vida longe do pecado. Vamos detalhar isso mais adiante, mas adiantando fomos libertos do pecado. Então não faz sentido viver no pecado. Não faz sentido andar no pecado, ter aquela vida antiga. A graça de Deus é grande, mas não significa que eu vou ter liberdade para sair pecando aí. Ah, vou pecar ali porque a graça de Deus é grande. Vou trair minha esposa porque a graça de Deus é grande. É uma mentirinha aqui, não tem problema não, porque a graça de Deus é grande. Eu vou ali naquela festa, vou beber uma cerveja, vou encher a cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a graça de Deus é grande. Domingo que vem eu estou ali na igreja, vou lá na frente, peço perdão e está tudo bem. E aí vive essa vida achando que tem liberdade para pecar porque a graça é grande. E não é assim que funciona. E isso não é ser livre do pecado. Não é, a pessoa que pensa assim, ela ainda está dominada pelo pecado. Ela não foi livre. E isso chama um próximo tópico, né, chamado, que a gente vai ver aí, que é o legalismo. Então o legalismo é o contrário, é justamente o contrário. Legalismo é tudo pela lei. O legalista, que é o caso que a gente já viu que são os judeus legalistas, eles iam dizer o seguinte: não, você tem que andar na lei, você tem que seguir a lei, você vai ser salvo pela lei. Aí surge um questionamento feito também pelo judeu. A gente viu o questionamento feito pelo legalista, né, que ele fala assim: já que está falando aí que a graça de Deus é grande, onde abundou o pecado superabundou a graça, então eu não preciso viver uma vida de santidade, eu posso pecar à vontade. Esse foi o que o antinomista falou e Paulo combateu. Falou: não, a gente não vai viver no pecado, porque morremos para o pecado. Vamos viver uma vida de santidade. A graça não te dá liberdade para pecar. Aí o judeu também faz um questionamento. Então pecaremos, pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Esse foi o questionamento do judeu, né? Então eu vou pecar, né? Já que eu não estou debaixo da lei, acabou a lei, né? É Romanos 6,15 que está escrito isso. Acabou a lei, não tem mais lei, então eu estou debaixo da graça, eu vou pecar à vontade. Olha a desculpa agora dos outros para pecarem, né? Quem era legalista agora diz que não precisa mais da lei. Resposta de Paulo: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso vai acontecer. Só porque agora eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, eu não tenho liberdade para pecar, porque é o questionamento de muitos. Então, na mente do legalista, somente a lei de Moisés era instrumento para agradar a Deus. Então, o legalista, ele tinha, né, ele tinha dentro de si esse desejo de seguir a lei, porque para ele somente a lei era suficiente, somente a lei. Quando Paulo vem falando que agora veio a graça e não estamos mais debaixo da lei, então ele falou assim: então eu não preciso, não tenho mais obrigação de viver uma vida de santidade. Eu não tenho mais obrigação de viver uma vida para agradar a Deus. Eu tenho que viver agora, sei lá, no pecado, fazendo qualquer coisa, porque eu estou debaixo da graça, né? Então ele é o pensamento do legalista. E a teologia de Paulo é totalmente contrária. Quem tem a vida de Jesus Cristo dentro de si está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem se submeter à letra da lei de Moisés. Então, assim, se a pessoa tem a vida de Cristo dentro de si, ela vai procurar agradar a Deus. Ela vai procurar fazer a vontade de Deus. Ela não vai ser uma pessoa que vai querer viver no pecado. Então, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3,20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a pessoa está vivendo em Cristo. Ela tem que viver em santidade. Se o homem não está sendo santificado, não há razão para crer que ele foi justificado. Então tem que estar sendo santificado para garantir que ele foi justificado, porque a santificação, ela é um resultado prático da justificação.
a gente vai ver mais o que é santificação. Santificação é um outro braço da salvação. A salvação ela tem justificação, santificação e glorificação. Isso é salvação. A salvação ela só se completa quando tem esses três. A glorificação é no futuro. Então, se não tiver santificação, não tem não tem vida cristã verdadeira. Isso nos leva agora ao segundo tópico, a vitória da graça. Então, assim, a graça destrói o domínio do pecado. Vitória da graça sobre o pecado. O pecado ele foi destruído, o domínio do pecado, né, o pecado ele tinha domínio sobre nós. Ele foi destruído pela graça de Deus. Então, a gente vai ver aqui que o pecado ele é tratado por Paulo como um tirano impiedoso, né, aquele ditador que manda, é autoritário. Ele reina desde quando entrou no mundo e dominou os que estavam debaixo da lei e os que não estavam debaixo da lei. Dominou todo mundo. A gente vê capítulo 1 de Romanos que tanto os que guardavam a lei, que era o povo de Israel, quanto os gentios, tanto um quanto o outro, né, os gentios que não tinham a lei, estavam debaixo do pecado. Então os dois pecaram, os dois grupos pecaram, os judeus e os não-judeus. Então todos estavam debaixo do domínio do pecado. Isso era o pecado. Ele governa, ele manda e desmanda nesse mundo. Como se libertar desse tirano? É a pergunta que surge. Já que eu estou dominado por esse tirano, como que eu me liberto dele? Romanos 6,6 está a resposta. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então aqui a gente vê que a palavra desfeito, né, é o destaque aqui desse versículo. O corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Né? É simplesmente assim, algo bem maior do que o corpo físico, mas é algo que instrumentaliza o pecado. Né? Algo que faz o pecado tomar a forma de pecado e levar o homem à escravidão. Então, para que esse corpo do pecado seja desfeito, né, seja destronado ou tornado inoperante, né, então ele tem que ter sido crucificado com o velho homem. Então, desfeito tem esse sentido, algo ser destronado, tirado do trono. Né? A gente não falou aqui anteriormente que o pecado ele como um tirano, como um ditador, né? Então ele tem que ser destronado, ele tem que ser tornado inoperante, ele não tem mais efeito. O velho homem foi crucificado. É isso que nos faz ter uma vida diferente, uma vida com Cristo. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano foi destronado e teve seu domínio desfeito. Então, somente através da cruz de Cristo, somente na cruz, é que o pecado perdeu o seu domínio. Então, não adianta a pessoa querer ficar sem pecar sozinho. Tem aquelas pessoas que a gente convida para aceitar Jesus. Olha, vamos lá, Jesus pode mudar a tua vida, aceita Ele como Salvador. E aí ela fala assim, não, primeiro deixa eu parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Ela quer parar de pecar para depois ir para a igreja. E nós temos que mostrar para essas pessoas que elas não têm que parar de pecar. Elas têm que vir para a igreja mesmo pecando, e aí na igreja o domínio do pecado vai ser quebrado. Porque quando ela entregar a vida dela para Cristo, aí sim a graça de Deus vai operar na vida e aí vai acabar com o domínio do pecado. Aí ela vai deixar de pecar. A pessoa ela não vai conseguir parar de pecar sozinha. Ela só vai conseguir parar de pecar quando ela crucificar o velho homem, através da fé em Jesus Cristo. Então a graça de Deus vem e acaba com o domínio do pecado. Vamos lá, a graça destrói o reinado da morte. Então, primeiro a gente falou que a graça triunfou sobre o pecado, né? Então, o domínio do pecado, não somos mais dominados pelo pecado, não obedecemos mais o pecado. Acabou, aquele domínio que ele tinha acabou. Agora, a gente vai falar que a graça destrói o reinado da morte. A morte, né, ela é
o salário do pecado, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Adão e Eva, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, ó, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E aí eles foram lá e comeram. E na verdade eles não morreram, né? No momento eles não morreram. Eles desobedeceram a Deus, desobedeceram uma ordem divina e se tornaram pecadores, mas não necessariamente morreram naquele momento. Só que depois eles morreram. Primeiro eles tiveram uma morte espiritual e depois eles tiveram uma morte física. Aí a lógica seria, mas se eu aceitei Jesus como Salvador, será que eu não deveria agora me tornar imortal, né? Já que agora o pecado foi destronado, eu sou justificado, eu deveria me tornar um imortal. De fato, nós já somos, porque nós vamos morrer e depois vamos ressuscitar, e vamos viver para sempre com Cristo. A gente já tem a vida eterna. Jesus falou que quem crê em mim já tem a vida eterna. Não é que vai ter, não, já tem. Nós já temos a vida eterna. Isso tem que ser uma realidade para nós hoje, a vida eterna. Mas por que eu não deixo de morrer? Eu ainda vou morrer? Porque ainda é o fruto, o resultado do pecado. E se a gente for parar para pensar bem, morrer não é tão ruim assim, porque já pensou viver para sempre nessa vida? Viver para sempre nessa luta? Viver para sempre nessas dificuldades? Porque a vida, por mais boa que ela seja, nós podemos olhar para um lado e para o outro, que a gente vê que o pecado ele trouxe outras consequências que estão aí, doenças, sofrimento, as dificuldades da vida. Então são coisas que é fruto do pecado. Tudo isso veio do pecado. Então a morte, de fato, ela não é tão ruim. Por quê? Porque ela nos liberta logo disso. Só que o que Jesus está querendo dizer aqui é que a morte, ela foi... O que Paulo, né, na verdade, está querendo dizer é que Cristo ele venceu a morte. Ele venceu a morte por completo. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele provou que ele tem poder sobre a morte. Isso prova que ele pode nos ressuscitar lá na frente. Então a gente vai ter a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é de graça. O pecado você recebe um salário, você trabalha para ele, você recebe. Para Deus é de graça, Deus simplesmente dá sem a gente merecer a vida eterna. Então a vida eterna já é uma realidade. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu a morte e nos deu a vida eterna. A graça e os efeitos do pecado. Então vamos ver aqui o que o pecado ele traz de consequência para a nossa vida. Então aqui temos dois quadros, a gente vai comparar aqui o pecado. Então a gente tem vários pecados: adultério, fornicação, pornografia, prostituição, drogas, roubo, bebedeira, mentira, idolatria, ódio, enfim, vários pecados. E esses pecados eles têm suas consequências. Quais são as consequências? Adultério, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, assassinatos, pai matando filho, filho matando pai, doenças, guerras. Ou seja, o pecado ele traz consequências. Essas coisas que a gente vê acontecendo na nossa sociedade são consequências do pecado. A gente vê aí uma adolescente que não quer, sei lá, ficar na igreja, vai para o mundo, chega lá no mundo, engravida, primeiro ela cometeu o pecado de apostasia, né? Afastou da presença de Deus. Se ela era salva ou não salva, não sei, mas ela afastou de alguma forma, ela saiu, foi para o mundo e lá ela cometeu o pecado de pecados sexuais, fornicação, né? Por exemplo, uma jovem cometeu uma fornicação e aí engravidou e aí veio um filho que o pai depois não assumiu, teve que ser criado de qualquer jeito e essa criança foi criada para lá e para cá, não teve uma boa educação, depois se tornou alguém, sei lá, violento, foi roubar, foi usar droga e aí vem todo um ciclo. Uma coisa vai puxando a outra. O simples afastamento da igreja, um simples pecadinho ali de fornicação, que não tem probleminha nenhum para alguns, trouxe uma consequência muito grande, trouxe um filho, aí pode trazer depois doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, são coisas que às vezes a gente acha que não tem problema, mas
tem suas consequências. A pornografia hoje ela é responsável por uma boa parte aí de divórcio. Muitos divórcios acontecem por causa de pornografia. Aí tem adultério, e aí uma coisa puxa a outra. A pessoa começa a ver pornografia, depois vai adulterar, e aí acontece um divórcio, acontece separação da família e filho, e aquela complicação toda. Ou seja, o pecado não tem efeito bom, só traz coisa ruim. O resultado é isso. E por último, assim, a gente pode ver que a morte física e a morte espiritual consequências do pecado, efeitos do pecado, que a gente vê na sociedade. Tem gente que fala que não existe pecado. Não, porque não existe pecado, esses crentes estão tudo ficando doido. Mas se eles pararem para refletir um pouquinho, não precisa ser muito não, só um pouquinho, eles vão ver os resultados dos efeitos do pecado. Tá aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. A gente está pregando, a gente está falando do pecado, mas o pecado é uma realidade. E a morte física, a morte espiritual, que foi esse efeito maior do pecado, que causa essa separação, né? A gente vai no velório, às vezes a gente pessoas chorando, sofrendo com aquele sofrimento com a morte de alguém, é também efeito do pecado, né? A morte, a gente falou um pouquinho aqui dela antes, mas reforçando, Cristo venceu a morte. Isso venceu. A graça de Deus presente na ressurreição do Senhor Jesus destruiu o poder sobre a morte física e destrói o poder da morte espiritual. A morte espiritual é a que causa a separação entre o homem e Deus. Essa separação ela acaba quando o homem aceita Jesus como Salvador, e aí acaba a morte espiritual, porque o homem passa a ter vida com Cristo. E a morte física, ela também foi destruída porque Cristo, ressuscitando, ele prova que ele pode nos ressuscitar, porque ele tem poder sobre a morte. E por último aqui o terceiro tópico, os frutos da graça. Então a gente vai falar dos frutos, do resultado da graça na vida do crente. A graça liberta. Então a gente já falou que a graça venceu o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente já viu esse versículo, Romanos 6,14. Por quê? Porque o pecado não tem domínio. Então a gente vai reforçar isso aqui, precisamos entender isso bem entendido. Não tem domínio de forma alguma, porque não estamos mais debaixo da lei. A lei está lá acusando, falando, mas o pecado não tem mais domínio. Então estamos debaixo da graça. Então quais são, agora a gente vê aqui os frutos da graça. Romanos 6,22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A gente vê aqui, tendes o vosso fruto, né? Ou seja, o fruto, o resultado é a santificação. Libertados do pecado, éramos escravos do pecado. Quando Paulo está escrevendo esse aqui, ele tem em mente a escravidão romana da época. Naquela época, um cidadão romano, ele tinha um escravo, e aquele escravo era propriedade dele, fazia tudo o que ele mandava. O escravo, ele obedecia o seu senhor. Tudo que o seu senhor mandava, ele fazia. Só que agora que nós somos servos de Deus, a gente pode traduzir isso aí literalmente como escravos de Deus. Ou seja, escravos de Deus faz tudo o que Deus manda. Escravo do pecado faz tudo o que o pecado manda. É simples. Quem serve o pecado, vive no pecado, praticando o pecado e obedece o pecado. Quem serve a Deus, vive uma vida de santidade, porque obedece a Deus. E o resultado disso é o quê? Vida eterna. Então a Bíblia afirma que, lá em João 8,34, quem comete pecado é escravo do pecado. O homem dominado pelo pecado, ele é um homem preso, amarrado, está lá, escravizado, algemado. Aí vem a graça de Deus e age sobre ele. Ele se torna um homem livre do pecado. As algemas caem, as algemas são destruídas e o homem ele se torna livre. Entra aí a liberdade em Cristo. Não é mais a escravidão, viver fazendo tudo que o pecado manda. Acabou. O crente, ele não tem que viver como se ele estivesse no pecado. Você não tem mais aquela relação com aquele senhor. Acabou. Já pensou? Você está lá no seu emprego, trabalhando, e você é mandado embora. Aí no outro dia você aparece lá com uma pilha de papel, entra no escritório, senta,
e eu vou trabalhar aqui. Aí o patrão, não, moço, eu já te mandei embora. Vai para casa, tu não vai mais trabalhar. Não, mas eu quero trabalhar. É a mesma coisa, o crente que quer pecar. Ele está lá, né, perdeu o domínio, o pecado não tem mais domínio sobre ele, ele foi mandado embora, ele recebeu agora a carta de alforria, está livre com Cristo, Cristo redimiu ele, comprou ele de volta, mas ele quer pecar. Não, eu quero voltar lá para o pecado, eu quero ir pecar. Ou seja, tu é um livre que está querendo voltar a ser escravo, né? Ou seja, somos livres em Cristo, servos de Deus, temos um novo Senhor agora. Exigências da graça. A gente vai ver aqui o segundo ponto, do terceiro tópico, exigências da graça. A graça de Deus, ela exige. Ele fala assim, mas eu não estou mais debaixo da lei, como o judeu legalista falaria lá, né, anteriormente. Mas não significa que não temos nenhuma exigência. Não significa que não temos que obedecer a nada. Não tem nenhum parâmetro para seguir. Não, temos sim parâmetros, temos que seguir algo muito mais rígido talvez do que a lei. Olha só um exemplo. Jesus falou, o que é que diz a lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher e desejar no vosso coração, já adulterou com ela. Ou seja, a graça ela é mais estreita do que a lei. Enquanto lá na lei falava que não podia adulterar, Jesus falou assim, olha, se tu olhar e desejar, já pecou. Ou seja, o que está valendo aí é a intenção. Talvez você não está lá no adultério, mas você está desejando, está com vontade. Você não está lá naquela festa dançando, mas o seu coração está desejando aquilo. Então dá no mesmo, está pecando do mesmo jeito. Romanos 6,11 diz o seguinte, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos que nos considerar mortos. O que é considerai-vos mortos? Considerar significa reconhecer, tomar consciência. Nós temos que tomar a consciência de que morremos para o pecado. Temos que reconhecer isso. O cristão agora ele tem que reconhecer que ele morreu. Ele não está mais no pecado. Ele está vivo para Deus, em Cristo, e morto para o pecado. Nós costumamos dizer que o cristão ele tem duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza cristã. Mas assim, eu li um livro, né, e esse livro ele fala algo interessante. É claro que não é um resultado conclusivo, mas ele fala assim, que nós não temos duas naturezas, nós temos apenas uma natureza. Antes de ser crente, a gente tinha uma natureza pecaminosa, velha criatura. Cremos em Cristo, temos uma nova natureza. Aquela velha natureza morreu. E tem sentido isso que esse livro fala, porque é bíblico. Olha só esse versículo. Assim também vós considerai mortos, como mortos para o pecado. Ou seja, aquela natureza acabou, já era, não existe mais. Agora a gente tem que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer isso, porque o problema é que a gente não para reconhecer. A gente fica naquele negócio, não, porque eu tenho duas naturezas, Não, se a gente parar para pensar e falar, não, eu tenho só uma natureza, a natureza de Cristo. A única coisa que eu preciso fazer é reconhecer. Eu não preciso fazer mais nada, é reconhecer que eu morri para o pecado, acabou a velha natureza, agora eu sou uma nova criatura em Cristo, vou viver em Cristo. Nossa vida vai ser diferente. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então a gente vê aqui, mas o versículo 13, né, Romanos 6,13, é a continuação um pouco do outro lá, que a gente tem que agora nos apresentar. Essa palavra apresentar é colocar-se à disposição de alguém, colocar-se à disposição de Deus, né? Ou seja, vamos colocar os nossos membros, né, como assim, nosso corpo, nossa vida por completo à disposição de Deus, né? Ou seja, vamos apresentar, não vamos colocar à disposição do pecado,
Não vamos colocar nossos membros à disposição do pecado, nosso corpo à disposição do pecado, não vamos fazer isso. Nem tampouco, Paulo fala aqui, nem tampouco, não vamos fazer isso. Vamos colocar à disposição de Deus. É Deus que vai tomar de conta da nossa vida. Instrumentos de justiça. E o terceiro ponto aqui, a graça santifica. Então a gente viu aí que a graça de Deus, ela tem sim exigências, né? Ou seja, tem os seus frutos, que o fruto é a santificação. Ela tem a exigência porque temos que viver sim uma vida de santidade. Ou seja, se a pessoa não está vivendo uma vida de santidade, é porque ela ainda não foi justificada. Não tem como ela viver no pecado e dizer que foi justificada. Então vamos lá. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Vamos explorar esse versículo mais um pouquinho, né? Ou seja, santificação significa separação. Fomos separados para viver com Deus, viver uma vida separada. Então, o crente, quando ele tem que viver uma vida santa, e viver em santidade é isso, é viver separado. Não é viver mais no pecado, não é viver cometendo as mesmas obras que cometia antes, é viver praticando obras que glorificam a Deus, é viver praticando obras que vão trazer para Deus a glória e não para nós. Porque quando vivíamos no pecado, a gente praticava obras que traziam glória para nós. Agora a gente pratica a obra que glorifica a Deus. E viver em santidade é viver longe do pecado, longe de tudo quanto é mentira, fornicação, adultério, pornografia, falar mal da vida dos outros. Sei lá, a gente pode listar aqui vários pecados, mas nós sabemos o que é pecado, né? E não vamos entrar aqui em detalhes, já foi estudado anteriormente, mas separação é sair desse meio do pecado e viver num meio diferente, num grupo diferente que vive em santidade. Esse grupo é o grupo da família de Deus. Viver em santidade. Todos que vivem em santidade fazem parte da família de Deus. Então, viver uma vida de santidade, viver uma vida longe do pecado. Ou seja, fomos libertos do pecado e agora estamos vivendo em Cristo. Resumindo, graça é justificação, santificação e glorificação. O que é justificação? Estamos livres da condenação do pecado. Ou seja, éramos condenados por sermos pecadores. E agora estamos livres dessa condenação. O que é santificação? Ser livre do domínio do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós, então somos santificados. E o que é glorificação? Livre da presença do pecado. Ou seja, quando nós chegarmos no céu, ali nós estaremos livres completamente do pecado. Então isso é a graça de Deus. Os estágios da santificação. Então a santificação ela pode ser dividida em dois estágios. Um é a santificação posicional, tem a ver com posição. É instantânea. Pois quando cremos em Cristo, a vida de santidade dele é imputada em nós. Então é algo que acontece assim no momento que você aceita Jesus como Salvador de verdade. Confia a tua salvação nele, de verdade. Naquele momento, a vida de Cristo é imputada em nós e nós somos considerados santos diante de Deus. É uma santificação posicional. Tem a ver com a posição nossa diante de Deus. E tem a santificação diária. Ela é progressiva. Todos os dias temos que melhorar como cristãos. Todos os dias temos que procurar evitar um ou outro pecado e santificar a nossa vida. Então tem esses dois tipos de santificação. Então a gente não pode achar assim, cria em Cristo como Salvador e agora já está tudo pronto, não preciso mais viver uma vida de santidade porque a vida dele foi colocada em mim. Não. A vida de santidade dele foi colocada em mim para tratar de posição diante de Deus. Agora que nós temos uma posição diante de Deus como santos, temos que ter uma santificação diária. Temos que viver uma vida diferente. E aí surge a pergunta, mas se eu pecar, o que acontece? O João, na sua carta, eu recomendo você ler lá a primeira, a segunda e a terceira carta de João, é pequena, ele fala disso e ele diz o seguinte, que o crente, ele não vive praticando o pecado. Ele pode pecar, acontece de pecar, acontece. E quando acontece? Temos um advogado no céu
que é justo e perdoador. Ou seja, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar, porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O sangue de Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados. Só que isso não nos dá liberdade de viver no pecado, porque viver no pecado significa que nem justificado você foi. Você tem que viver uma vida de santidade. Pecou, recorre ao sangue de Cristo. Recorre a Ele, pede perdão, clama por misericórdia e procura evitar, procura viver uma vida de santidade. Procura viver uma vida onde diariamente você está melhorando como cristão. E aí sim Deus vai te abençoar e vai fortalecer a tua vida, e aos poucos você vai ver que aquele pecado que você cometia lá no passado você não comete mais. Você já mudou, você já melhorou, e assim vai. Porque livre mesmo, irmão, completo, só no céu quando chegar a glorificação. Então, conclusão, né? A gente viu aqui nessa lição quem são os inimigos da graça e conhecemos aí também a vitória da graça e os seus frutos, né? Então a gente viu aí que a graça de Deus, ela venceu o pecado, venceu a morte e traz os frutos, que é o fruto da santificação. Então que a gente possa viver, né, segundo a recomendação de Tito, a renunciar à impiedade, né, que vivemos no presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então a gente tem que renunciar a tudo que tem, que o mundo oferece, tudo que o mundo vem colocando para nós, vem trazendo aquele prato bonito. A gente olha assim, eu vou aproveitar essa situação. Não aproveite a situação, que se aproveitar a situação pode te afundar mais, te afastar de Deus. Pode parecer bom em um primeiro momento aquilo que o pecado ali oferece, que o diabo oferece para a gente. A gente olha para aquele prato, acha que aquela situação vai ser bom para a gente, mas não vai ser bom, porque é pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a gente encerra aqui, né? Tudo que temos é pela graça de Deus. Nada é porque a gente merece, só a graça. Então, só cabe a nós agora a depositar confiança em Cristo e aproveitar essa graça, aproveitar a graça de Deus. Não viver uma vida se esforçando sozinho porque acha que a salvação é pelo esforço próprio, então eu tenho que ser salvo porque eu me esforço, eu sou bom e nisso e naquilo, e só vai trazer cansaço para a sua vida. Confia em Cristo, confia que Ele vai te libertar, que Ele vai te dar a vitória, confia que Cristo vai te libertar do pecado e vai te dar a vida eterna, somente Ele. Pelo teu próprio esforço você não vai conseguir, você só vai ficar cansado. Então confia na graça de Deus. Amém? Então, aqui eu vou, né, os livros que eu recomendo, o Max Lucado, aqui o livro do Max Lucado que fala da graça, esse livro é muito bom. Tem um que eu não coloquei aqui no slide, mas quem quiser se aprofundar na questão do antinomismo, legalismo, aí tem outros pontos, outras teorias, o absolutismo graduado, enfim, tem o livro de Ética Cristã, do Norman Geisler. Ética Cristã Norman Geisler é muito bom, que ele trata desses assuntos, você pode se aprofundar lá. Então, fique por dentro aí de todo o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse o ebdenfoco.com. No ebdenfoco.com você vai encontrar o slide da lição, você vai encontrar o comentário, você encontra o comentário em vídeo, em áudio, você vai encontrar subsídios, e-books, todo um material que vai te auxiliar como professor e ensinador na casa de Deus. E eu fico por aqui e até a próxima aula.